É a primeira vez que um cearense é eleito líder da bancada do PDT na Câmara dos Deputados. Quais as principais prioridades para essa gestão? Acima de tudo, gerar a identidade que o PDT precisa mostrar para a nação. A identidade de um partido que tem história, de um partido que tem unidade e que está pronto para colaborar com os rumos do governo da presidenta Dilma em tudo que não atentar contra os nossos princípios ideológicos. Então, nós somos da base da presidenta Dilma, mas nós somos um partido trabalhista que vem desde a época de Getúlio, Jango e de Brizola. Então, nós não podemos, claro, trair nossas bandeiras em prol de compromissos conjunturais. Então, nós somos da base de apoio, acreditamos no governo da presidenta Dilma, queremos, com esse momento onde tivemos a oportunidade de assumir a liderança do PDT na Câmara, trazer a unidade do partido nas votações, nos posicionamentos e cada vez mais mostrar a cara do verdadeiro trabalhismo para o Brasil. O PDT integra, como o senhor falou, a base de apoio ao governo Dilma. No entanto, na primeira grande votação do ano sobre o FUNPRESP, o PDT votou contrário ao governo e deixou bem claro sua posição em defesa dos servidores públicos federais. Outros temas polêmicos, como reforma política, Código Florestal e royalties de petróleo, também são prioridade de debate do PDT na Câmara. Como o partido se posicionará em relação a esses temas? Bem, em relação ao Código Florestal, nós queremos que o texto que foi aprovado na Câmara possa ser retomado para que não haja prejuízo para os pequenos produtores que vivem às margens de ribeirinhos, de ribeirões, que trazem praticamente uma agricultura de subsistência há anos e anos e que tornaram áreas consolidadas. Eles não podem perder o direito à sobrevivência. Então, nós queremos retomar essa discussão, sim, e aprovar algo semelhante ao que saiu aqui da Câmara. Quanto à reforma política, nós estamos muito encaminhados com a proposta que está sendo apresentada pelo deputado Henrique Fontana, com algumas divergências pontuais, de forma que nós possamos garantir o financiamento público de campanha, que nós possamos garantir cada vez mais a fidelidade partidária, a redução do mandato de senador para 4 anos e, claro, a questão de que os votos de legenda também possam ser direcionados às listas preparadas pelos partidos políticos. E quanto aos royalties do petróleo, nós temos aí a clareza de que é necessário, sem prejudicar os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, os seus respectivos orçamentos, mas é necessário que nós tenhamos um olhar mais atento para os outros estados da nossa federação que simplesmente são completamente excluídos desse processo de divisão de uma riqueza que é de todo o Brasil e não apenas dos estados que ficam, digamos assim, às margens dos campos de exploração principais do nosso país. Com a saída do Carlos Lupe do Ministério do Trabalho, como ficou a relação do PDT com o governo federal? Ficou a relação da mesma maneira como era antes. Nós não precisamos de cargos para ter relacionamentos com o governo federal, relacionamento com o governo federal. Nós precisamos, acima de tudo, de respeito, E isso é que nós não deixaremos de cobrar sempre do governo e estarmos muito atentos, volto a dizer, dialogando e mostrando que não vamos estar votando contra, como no caso do FUNPRESP, por conta de estarmos sendo desatendidos em alguma questão, mas sim votaremos contra porque qualquer tema que afete o nosso programa e as nossas bandeiras, nós mostraremos de antemão, com bastante antecedência, qual será o nosso posicionamento. A educação é uma das principais bandeiras do partido. Como o PDT conduzirá as discussões sobre o PNE? O PDT, através do deputado Paulo Rubens Santiago, aqui na Câmara, e através do senador Cristóvão Buarque no Senado, tem discutido bastante a questão do PNE. Nós acreditamos que a proposta do senador Cristóvão, para que nós possamos federalizar a educação de base no Brasil, não na perspectiva de centralizar a gestão no governo federal, mas, acima de tudo, de termos um modelo único para toda a federação, independente de ser no mais distante município da região norte ou nordeste ou na capital São Paulo, que possam ter o mesmo padrão de ensino, de carreiras de professores, e que as nossas crianças possam ter igualdade de oportunidades. E, claro, um tema que é muito específico é a aplicação de 10% do PIB até 2020, e nós também não abriremos mão de discutir isso e já mostramos claramente para o governo qual é o nosso posicionamento. A Lei Geral da Copa também não foi consenso na Câmara. Como a liderança contribuirá para que a Copa deixe também um legado na área social? Bem, a Lei Geral da Copa ela versa sobre temas muito pontuais e, basicamente, a nossa única divergência hoje, que nós já falamos com o relator, que deverá ser acolhido, é não ter que ser decretado feriados em dias de jogos nas cidades sedes ou nos estados que vão sediar esses jogos, por exemplo, para jogos inexpressivos. Quer dizer, a economia do estado ou do município não pode ficar parada por conta de um jogo
da Copa do Mundo, que não tem esse atrativo todo e que vai apenas compensar a ineficiência de algumas gestões que eram responsáveis por fazer obras de mobilidade urbana e que talvez não tenham tempo de executar até a Copa. Então nós não podemos prejudicar um estado ou uma cidade inteira por conta da ineficiência do Poder Executivo Municipal. Por isso que nós apresentamos a emenda, e creio que o relator acatará, de possibilitar apenas a decretação de pontos facultativos, não de feriados, ou seja, vai ser opcional e isso não vai trazer prejuízo nenhum para o estado ou município que sediará os Jogos da Copa. Deputado, como a liderança vai trabalhar pela unidade partidária do partido? Bem, nós estamos trabalhando semanalmente, nos reunindo, ouvindo individualmente cada parlamentar. Nós sabemos que a liderança é algo simbólico que representa a voz de cada parlamentar, mas cada deputado é um líder. Cada deputado é um líder em seu estado, é um líder em sua região, é um líder aqui na Câmara. Então nós temos que respeitar os posicionamentos de cada um e, evidentemente, fazer o convencimento de que a bancada unida ela tem muito mais peso perante aqui o próprio parlamento e o próprio governo, do que cada um votando de acordo com sua orientação pessoal. Nós estamos em um partido político e, como tal, nós devemos, mesmo que tenhamos algum posicionamento diferente, acatar a decisão da maioria. É isso que nós estamos trabalhando, para que em temas que sejam relevantes para o Brasil, a bandeira do PDT e o posicionamento programático do nosso partido possa preponderar sobre questões de visão pessoal de cada um. 2012 é um ano eleitoral e sugestivo ao PDT. Quais as prioridades do partido nesse sentido? 2012 é a base que nós queremos fazer para que cada vez mais o nosso partido desvincule a ideia de ser um partido periférico de outros partidos. Nós estamos numa perspectiva de crescimento. 2012, como bem foi colocado, é o ano do 12 e nós vamos lançar candidaturas em várias capitais, em várias cidades importantes e temos uma expectativa muito positiva de elegermos um grande número de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos e assim cada vez mais nos consolidarmos para que em 2014, quem sabe, possamos apresentar projetos para o Brasil e cada vez mais mostrar que o PDT tem uma identidade, o PDT tem história e, como tal, é um partido que Brizola tanto idealizou que pudesse gerir os rumos do nosso país e vamos construir isso a partir de 2012, claro, nesse processo de crescimento eleitoral, mas também de fortalecimento partidário. Isso nós não abrimos mão e o presidente Carlos Lupe, juntamente com o secretário-geral Manuel Dias, com toda a executiva e com a bancada na Câmara e no Senado, nós estamos harmonizados para fazermos de 2012 o alicerce de todo o nosso crescimento eleitoral e partidário.